E eu queria hoje, irmãos, começar uma série de mensagens com você. Se Deus me permitir, eu vou fazer 5 cultos com esse tema aqui. A Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 3, vamos lá rapidinho. Isso aqui vai ser o nosso tema, amém? É daqui que nós vamos partir para a palavra que eu vou estudar com vocês. Gálatas capítulo 3. Eu preguei isso aqui alguns dias atrás. Gálatas capítulo 3, no versículo 13. Quantos acharam? Digam glória a Deus. No versículo 13 está escrito assim, irmãos. Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí o versículo 14 está escrito, para que a bênção de quem? De Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Esse texto aqui, ele fala das bênçãos que Jesus conquistou por nós na cruz. Amém? E é interessante que você vê que um dos propósitos da morte de Jesus, do sacrifício dele, foi conquistar para nós a bênção de um homem, a bênção de Abraão. O versículo 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se você, depois na sua casa, agora não, depois você pega Deuteronômio 28, você verá as bênçãos da lei e as maldições da lei. As maldições da lei eram terríveis e nós éramos culpados em toda a lei, mesmo que tivéssemos pecado num único mandamento. Então todos éramos pecadores. A Bíblia diz, lá em Romanos está escrito, todos pecaram, todos, não há quem não tenha pecado. Mas Cristo nos resgatou da consequência do pecado, que era a maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, diz a Bíblia, fazendo-se ele maldição por nós. Ele nos substituiu naquela cruz que era nossa. Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro recebendo a nossa maldição. Só que daí o versículo 14 diz por que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Deus, irmãos, escolheu esse homem, Abraão. Deus fez algumas promessas a Abraão. E as promessas que Deus fez a Abraão, quando você olha nas promessas que Deus fez a ele, elas chegariam a todas as pessoas. Nós vamos ver daqui a 1 minuto, Deus falando, em ti, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então a minha família e a sua família estavam incluídas nessa bênção. Diga amém. Mas Jesus precisou morrer na cruz para que essa bênção chegasse a nós. Então, essa bênção, irmão, não é uma coisa qualquer. Nós não podemos desprezá-la. Porque Jesus morreu, olha o preço que ele pagou, para que essa bênção fosse minha e fosse sua. Assim como Abraão foi abençoado, nós podemos ser abençoados. Diga glória a Deus. Diga amém. Assim como Abraão foi abençoado, nós podemos ser abençoados. E aquelas promessas que Deus fez a ele, elas são minhas e são suas também. Que coisa tremenda, pessoal. Pastor, que bênção é essa? Vamos estudar um pouquinho sobre Abraão. Vamos lá, em Gênesis capítulo 12. Amém? Livro de Gênesis, capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 12. Quantos acharam? Digam amém. Aqui nós vemos a chamada de Abraão. Nós vamos estudar a trajetória, a caminhada de Abraão durante alguns domingos. Na verdade, como eu falei, a minha intenção é fazer 5 cultos falando sobre isso daqui. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostro. Então, em primeiro lugar, essas aqui foram as condições que Deus impôs a Abraão. Deus disse a ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu. Aí Deus começa a fazer as promessas. No versículo 2 já vou falar das promessas. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. São grandes promessas, que eu já quero falar sobre elas com vocês. Mas para que Abraão pudesse viver isso, ele tinha que sair da terra, da parentela e da casa do pai,
pastor, por quê? Você volta comigo um pouquinho, capítulo 11, versículo de número... Vamos um pouquinho aqui para frente, um pouquinho para trás, capítulo 11. Lá no versículo de número 26, está escrito, ó, e viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, Naor e Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. 31. E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Eu não vou tomar muito tempo explicando isso aqui para vocês, mas porque eu já preguei isso aqui em outra ocasião, mas é importante explicar. O pai de Abraão chamava-se Terá. E Terá, irmão, a gente entende que Terá talvez também tivesse uma chamada de Deus na vida dele. Porque a Bíblia diz que Terá estava indo para Canaã. Canaã é a terra da promessa. Amém? Esse homem, que a Bíblia não fala tanto dele, o pai de Abraão, Terá, talvez Deus tivesse uma grande obra na vida dele. Só que o Terá chegou um momento onde ele parou. A Bíblia diz que ele teve 3 filhos. O Abraão, o Naor e um outro rapaz chamado Harã. E esse Harã se casou e teve um filhinho chamado Ló. E o que foi que aconteceu com o Harã? Morreu. A Bíblia diz que, se você pegar essa passagem aqui, se eu não me engano, na Bíblia, na linguagem de hoje, aqui está escrito, aqui na nossa Bíblia está escrito que morreu Harã, estando seu pai ainda vivo. Se eu não me engano, na Bíblia, na linguagem de hoje, fala assim, que ele morreu ainda jovem. Irmão, uma coisa triste para um pai, a pior coisa que existe é um pai perder um filho. Um filho perder um pai é duro, mas um pai perder um filho é pior. Por quê, pastor? Porque perder um pai, perder uma mãe, é a ordem natural da vida. Nós todos, irmãos, estamos caminhando, e a gente sabe disso. Nós todos estamos caminhando para um fim terreno. Em algum momento eu vou partir daqui. Em algum momento você vai partir. Amém? Então, conforme os nossos pais vão envelhecendo, essa ideia, por mais difícil que ela seja, ela vai amadurecendo na nossa cabeça. Você começa a olhar para o papai e você fala, puxa, papai está ficando velhinho. Daqui a pouco papai vai. Daqui a pouco mamãe vai. Mas você consegue, apesar de nunca ser fácil, não é fácil, nunca será. Mas você começa a pensar, puxa, mas o papai cumpriu a vida dele, teve filhos, teve netos, papai trabalhou, papai viveu. Amém? Você pensa nisso, a mesma coisa, mamãe viveu. Agora imagina aquele filho seu, jovem. Você olha aquele rapaz, aquela moça tão bonita, meu Deus, você faz planos nele. Você vive através do seu filho, das expectativas que você tem nele. Você olha aquela menina e você fala, puxa, um dia eu vou ver essa menina entrar na igreja, de vestido branco, bonito. Um dia ela vai me dar netinhos. Não é assim? A mesma coisa, você olha aquele filho e você fala, puxa, olha esse rapaz. Daqui a pouco esse rapaz vai crescer, vai estar bonitão, vai casar, vai estudar, vai trabalhar. Só que, às vezes, por acidentes, por circunstâncias da vida, isso não acontece, irmão. E você vê aquele seu filho jovem ainda partindo. É duro. É difícil. Só que olha para mim, irmão. Por mais que seja difícil, quando isso acontece, o que você tem que fazer? Você tem que continuar. Até bom eu abrir um parênteses aqui. Eu falei semana passada, já que eu toquei nesse assunto, deixa eu voltar aqui. Eu senti no coração, talvez tenha alguém precisando dessa palavra. 1 aos Tessalonicenses. Eu preguei isso aqui semana passada. Não ia falar isso aqui, mas eu senti de falar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. 1 aos Tessalonicenses.
Glória a Deus. Versículo 13 diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Como assim os que já dormem? Os que morreram. Aí ele fala: para que não vos entristeçais como os demais que não têm o quê? Nós não somos como as pessoas do mundo, irmão. As pessoas do mundo não têm esse, mas nós temos. Eu sei que um dia eu vou reencontrar com todos vocês aqui, lá na glória. Amém? No dia que eu partir, você pode ter essa esperança também. Muito em breve eu vou encontrar o irmão Alex lá na glória. Eu o verei de novo. Eu verei vocês. Agora, tem um detalhe. É importante falar isso aqui, ó. Versículo de número 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, lê em voz alta agora, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quem são os que Deus vai tornar a trazer com ele? Aqueles que dormiram, que morreram em Jesus. Irmão, pregue para os seus filhos, para os seus netos, pregue para todas as pessoas, fale de Jesus. Porque a pessoa que não morrer em Cristo, ela vai experimentar a segunda morte. Ah, pastor, mas fulano é tão bonzinho. Irmão, se ser bonzinho fosse critério para a salvação, Jesus não precisaria ter vindo ao mundo. Porque antes da morte de Jesus, teve muita gente boazinha. E tem muitos pecadores aí que sabem ser bonzinhos quando convém. Em Mateus 7,11, Jesus diz assim, ó: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bens aos que lhe o pedirem. Jesus diz que até pessoas más sabem ser boas quando convém. Ser bonzinho, fazer coisas boas, não é suficiente para você ir para o céu. Não é, pastor? Não. Você só pode ir ao céu através do sacrifício de Jesus. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem precisa de um Salvador. E nenhum entre nós era digno de ser esse Salvador. Então o próprio Deus desceu e pagou o preço pela minha redenção e pela sua redenção. Glória a Deus por isso. Você tem que ensinar isso para os seus filhos, para os seus netos, para o seu pai, para a sua mãe. Você tem que pregar essa verdade em todos os lugares, a todas as pessoas. Diga para o teu filhinho, desde pequeno, você precisa de Jesus. Jesus é o único caminho que pode nos levar ao Pai. Agora, aqueles que vão dormir em Cristo, você falou de Jesus, ele aceitou Jesus, logo, logo você vai encontrar com ele na glória. Amém? A Bíblia diz que essa palavra deve nos consolar. Aqui ainda, só para terminar, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim, ó: portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra é uma palavra de consolo. Você que perdeu um filho, mas ele estava em Cristo, você que perdeu o pai e a mãe, mas ele estava em Cristo, logo, logo você vai reencontrar com ele na glória. Amém, Jesus? Além de encontrar o Senhor da glória, que é a nossa esperança maior. Amém, Jesus? Eu não estou sentindo vocês muito alegres, não, irmão. Você vai encontrar aquelas pessoas que você ama. Amém, Jesus? Além de encontrar o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Agora, o Terá, o pai de Abraão, quando ele perdeu o Arã, o filho, eu acho que era o filho caçula, não sei, mas como ele é citado por último, eu acho que era o caçula, aquilo doeu muito nele. Doeu muito nele. Mas ele tentou continuar. Ele pegou o Abraão, o outro filho Naor, acho que não quis, ficou lá no lugar onde estava. Então ele pegou o Abrão, a esposa do Abrão, a Sarai, e o filhinho do Arã, o Ló. O filho do Terá que morreu, irmão de Abraão, tinha deixado um menininho, o Ló. É por isso que você vê o Abrão, aonde ele indo, você vê o Ló indo com ele. O Ló era sobrinho, mas acabou se tornando um filho de criação. Amém? E eles foram. Só que a Bíblia diz, lá em Gênesis 11, onde nós estávamos vendo, que eles foram até Arã. Isso aqui, irmão, sempre mexeu comigo. O lugar onde eles pararam, vou voltar lá para Gênesis 11. O lugar onde eles pararam tinha exatamente o nome do filho que morreu. Olha que coisa séria. A Bíblia diz, e vieram até Arã. Das duas uma, irmão. Das duas uma. Ou o pai do Abraão foi andando, imagina a cena, eles caminhando, levando muita coisa,
fazendo suas viagens, paravam no lugar, daqui a pouco montavam acampamento, desmontavam acampamento e caminhavam de novo. E num determinado dia eles chegam num lugar. Ou ele teve essa, vamos dizer assim, essa infelicidade de chegar no lugar e perguntar: como é que é o nome desse lugar? E alguém disse: essa cidade chama-se Harã. Aí ele, puxa, o nome do meu filho que morreu. E aquilo foi para ele uma pancada e ele não conseguiu mais sair dali. Ou então foi ele mesmo que deu o nome para o lugar. Sabe, ele foi tentando caminhar, mas aquela dor aumentando, aquela dor crescendo, até que chega uma hora que ele fala: não, parei, não vou continuar mais. Deus tinha uma terra para ele. Não, mas eu vou ficar aqui mesmo. Eu não consigo mais caminhar, depois que eu perdi meu filho amado. E em homenagem ao filho, ele dá o nome do lugar, o nome daquele lugar de Harã, que era o nome do filho que tinha morrido. Das duas, uma. O que eu quero falar para você, irmão? Independente de qual foi a perda que você teve, continue. Por quê? Porque se você parar na frustração, parar na perda, parar na decepção, você não vai viver o plano de Deus. O triste é que esse homem aqui viveu muito. Se você ler o capítulo 11, versículo 32, diz assim, e foram todos os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ele viveu, inclusive, mais do que o filho dele, mais do que Abraão. Viveu muito, irmão, muitos anos. Talvez ele tenha pensado: acabou minha vida, e a vida dele não tinha acabado. Ele ainda tinha muito para viver, muito para fazer. Irmão, você tem muito para fazer. A obra de Deus na sua vida é muito grande. Esses dias Deus tem falado muito comigo sobre isso, irmão. Sobre viver a vontade de Deus. Sobre você se consagrar para descobrir o que é que Deus tem para você. Talvez você tenha vivido a sua vida toda, irmão, anos, e você ainda não chegou naquilo que Deus queria que você fizesse. Mas você, talvez por causa de uma frustração, por causa de uma decepção, você cruzou os braços, parou aqui para mim. Daqui eu não vou mais. Ou então você está assim: já fiz muito na vida. Eu conheço gente assim. A pessoa jovem ainda, irmão, inteligente, capaz. Mas quando você fala com ela: fulano, por que você não estuda? Por que você não arruma um trabalho? A pessoa: eu não, já me matei demais de trabalhar na vida. Ela acha que já fez muito, irmão. E coitada dela, talvez não fez nada, Deus tinha tanto para fazer. Isso, irmão, olha para o pastor, isso eu vejo em todos os lugares. Não fica assustado, não. Isso acontece às vezes até no ministério, sabia? Você encontra às vezes pastores, que você vê que Deus podia usar eles muito mais, eles têm capacidade, mas eles já cruzaram os braços. Não, eu já fiz muito já. Aí eles pararam de buscar entendimento na palavra para crescer. E tem alguns que não querem mais ir. Olha, você chama às vezes um pastor, isso aqui é coisa séria, irmão. Às vezes você chama um pastor e fala: ô pastor fulano, olha, eu estou pensando em mandar você lá para tal lugar, porque lá tem uma obra. Irmão, tem uns que só falta chorar. Não, pastor, me deixa aqui mesmo. Eu já estou acostumado. Meus filhos já não sei o quê. Irmão, posso falar para você? Quando um pastor ele tem esse pensamento, o ministério dele morreu. Pastor verdade. Ele vai continuar fazendo ali alguma coisa, mas se ele tivesse aquela disposição de sempre ir onde Deus manda, sabe, sempre ir onde Deus manda, irmão, ele ia ver o quanto Deus ia fazer na vida dele. O pastor tem que ser assim, irmão. Eu lembro que eu estava... Falar isso aqui para a glória de Deus, não é para minha glória, não. Louvado seja Deus. Eu estava em Mauá, antes de vir aqui para Taubaté. Irmão, eu estava no meu melhor momento ali. Eu passei uns meses ali batalhando e Deus começou a honrar. E a igreja estava abençoada, o pessoal estava bem. Aí o pastor Jaime me chamou numa quinta-feira. Eu falei com ele de manhã, uma outra coisa. À noite, nós tínhamos um culto de oração lá na sede de São Paulo. E nós participamos lá 1h30 de oração, adorando, louvando a Deus. Quando terminou o culto, a oração, eu fiquei porque a gente tinha uma reuniãozinha de pastores. Sempre ele dava uma palavra para nós e eu estava sentado assim na frente esperando. Daqui a pouco o auxiliar dele chegou assim, em cima do altar mesmo, assim, olhou para mim e falou: pastor Alex, o pastor Jaime está chamando o senhor. Eu falei: tá bom, subi lá em cima no escritório. E ele olhou para mim e falou assim: irmão, da onde que você é mesmo?
Eu falei para ele, falei assim, pastor, eu sou lá do Vale do Paraíba, eu sou de Jacareí, sou nascido lá. Você conhece toda a região? Conheço. Falei assim, eu estou precisando mandar um pastor para Taubaté. Eu falei, pastor, eis-me aqui. Ah, mas você não precisa sair, viajar, não sei o quê. Eu falei, pastor, eu estou lá amanhã cedo. Amanhã cedo eu estou lá. E no outro dia de manhã eu estava aqui, irmão. Quando Deus fala, você tem que ir na mesma hora. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, se o missionário chegar para mim agora e falar, Alex, estou te mandando para a África, eu falo para ele, pastor, quando é que o senhor precisa que eu esteja lá? Amanhã? Daqui a pouco? Depois eu dou um jeito, minha esposa vai depois, não sei. Mas eu tenho que ir na mesma hora. Porque no momento que Deus fala, vai, olha para o pastor, ele já me enviou, ele já me capacitou e ele já está me esperando. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, não frustre Deus. Se Deus está tocando no seu coração, se Deus está chamando você para uma obra, vai sem medo, porque Ele vai ser contigo. O Terá parou. E o Abraão estava com ele. Quem está entendendo, diga amém. Então o que Deus chega e fala para Abraão? Aí começa a nossa mensagem do capítulo 12, versículo 1. E disse Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu... Irmão, talvez você está pegando o espírito da sua família. Ou então o espírito da sua cidade, ou o espírito do seu país. Sabe? Seu pai era aquela pessoa, não estou falando mal do teu pai e tua mãe com certeza foram pessoas maravilhosas, tenho certeza disso. Mas talvez teu pai era aquela pessoa da visão pequena, sabe? Seu pai era aquela pessoa que chegava para você e falava, filho, a vida é difícil, a vida é dura, o mundo é ruim, ninguém presta. E você já está igual ao teu pai. Você já assiste, você já fica lá o dia inteiro lá assistindo televisão. Sabe aqueles programas de televisão? Tem gente, irmão, que gosta de assistir aqueles que só mostra tragédia, sabe? Fica lá, não, porque morreu 10 hoje. Você fica lá, o mundo não presta. Bem que meu pai dizia. Irmão, se você não sair disso, você nunca vai viver a vontade de Deus. Seu filhinho chega para você e fala, pai, a vida é difícil, filho. Principalmente para nós que somos pobres. Você se amaldiçoa e não amaldiçoa seu filho, irmão. Diga assim, eu não sou pobre. Se o seu filho está aí perto de você e fala, a gente não é pobre não, filho. Pode falar para ele, fala assim, nós somos pessoas ricas. Tem uns irmãos que estão assim, esse pastor Alex é engraçado. Não, irmão. Olha para o pastor, irmão, isso aqui que eu estou falando para você é verdade, você é uma pessoa abençoada. Não é porque o seu pai se frustrou na vida que você vai se frustrar também. E digo, não é porque você teve uma frustração, não é porque você perdeu alguma coisa que a vida acabou, irmão. Talvez a sua vida nem começou ainda, você tem tanto para viver, tanto para fazer, mas você tem que sair. Sair dessa mentalidade que a sua família tem, que a sua cidade tem, que o país tem. Aqui no Brasil tem um negócio aqui que o povo fala que brasileiro gosta de dar um jeitinho para tudo, não tem? Não, brasileiro gosta de cortar fila. Não, está amarrado. Não é porque o nosso povo é assim que nós vamos ser assim. Nós vamos, olha para o pastor, nós vamos ser diferentes, nós vamos nadar contra a correnteza. Nós vamos fazer a diferença. Amém, irmão? Olha para o teu irmão e fala, você vai fazer a diferença. Em nome de Jesus. Sai da tua terra, irmão. Sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. E Deus diz, e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmão, Deus está mostrando a terra para você. Cada dia que você vem aqui na igreja, você ouve a pregação, você ouve a palavra, irmão, é Deus revelando a grande obra que Ele tem na sua vida. É Deus mostrando para você que Ele tem mais para você. E volto a dizer para você, minha irmãzinha, meu irmãozinho, a sua vida não acabou, não. Pastor, mas eu já tenho 70. A vida de Abraão começou aos 70. Pastor, eu já tenho 80. A vida de Moisés começou aos 80. O maior profeta de Israel. Com 80 anos, Deus estava falando para ele, vai para o Egito libertar o meu povo. Você acha que a sua vida acabou? Sua vida está só começando. É agora que vai começar a ficar bom. Olha para o teu irmão e fala, é agora que vai começar a ficar bom. Olha para o irmão e faz assim, ó. É agora que vai começar a ficar bom em nome de Jesus, irmão. Diga glória a Deus. Tem uns irmãos que estão assim, pastor, eu estou casado há 200 anos, pastor.
Eu e a minha véia, a gente já nem dorme mais na mesma cama. Está amarrado, irmão. É agora que o seu casamento vai começar a ficar bom. É agora que vocês vão começar a ser felizes em nome de Jesus. Felizes. Deus tem essa obra para você. Quem crê, diga glória a Deus. Olha que promessa linda que Deus faz a Abraão. Ó, versículo 2. Far-te-ei uma grande nação. Você vê que a obra de Deus é grande. E abençoar-te-ei. Irmão, você será a própria bênção. Diga, eu serei a própria bênção. Amém, Jesus? Ó, e engrandecerei o teu nome. Sabe o que significa engrandecer o nome? Você vai ser famoso. Não tenha medo não, você vai ser famoso. Mas não é para sua glória, é para a glória de Deus. As pessoas vão ouvir em lugares que você nem imagina a obra que Deus tem na sua vida. Daqui a alguns dias, irmão, você vai estar chegando em lugares que você nem imagina e vai ter gente olhando para você e falando, ah, você foi aquela pessoa que foi abençoada. Esses dias atrás eu estava colocando aqui, e todo culto quase eu falo do testemunho do irmão lá do Rio Grande do Norte, que o missionário colocou. Que na cidade dele não tinha água, seca, 10 anos sem chuva. O prefeito, todo mundo cavou poço e não encontrou água. E ele estava ouvindo o missionário R.R. Soares pregar, dar aquela mensagem da Agar, que a Agar encontrou um poço, e o missionário disse, irmão, Deus tem um poço para você. E ele falou, eu vou cavar um poço. Contratou uma empresa. Irmão, o homem teve que ser valente. A máquina lá perfurando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 metros de profundidade, nada de água. As pessoas chegavam nele e falavam assim, para de cavar, rapaz, isso aí não vai sair água não. O próprio pessoal da empresa, e ele disse, o dinheiro é meu, Deus falou para mim que tem água aqui, continua cavando. 99 metros de profundidade, a água começou a jorrar, irmão. Água que abasteceu a cidade inteira. O homem lá, meu irmão, lá no meio da Caatinga, lá no sertão lá do Rio Grande do Norte. E hoje eu estou aqui contando o testemunho dele para você. E eu estou aqui, irmão. Lá fora do país, fora do Brasil, deve ter gente mostrando a novela da vida real dele, contando o testemunho. O homem lá na cidadezinha pequenininha, no Nordeste, e no mundo inteiro as pessoas estão ouvindo o que Jesus fez na vida dele. Irmão, você aqui em Taubaté, talvez você diz assim, pastor, eu moro na casa mais pobre do bairro mais pobre dessa cidade, mas no mundo inteiro vai ter gente ouvindo o seu testemunho, irmão. Em lugares que você nem imagina, vai ter gente ouvindo falar daquilo que Deus fez em você. E isso para a glória de Deus. Deus está dizendo a Abraão, eu vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você é amigo dos seus amigos, inimigo dos seus inimigos. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui inclui a minha e a você. Por isso Jesus precisou morrer, irmão. Porque a bênção de Deus para Abraão, essa bênção grande que nós estamos ouvindo aqui falar, ela é minha e é sua também. Deus falou para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu estou incluído. Essa bênção aqui que eu estou ouvindo, ela é minha, ela é sua. E essa bênção é tão grande que Jesus morreu para entregar ela para nós, irmão. Nós podemos viver isso aqui. Tudo que você ouviu aqui, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, você será uma bênção. Tudo isso é meu e é seu. Deus prometeu, Deus já tinha falado para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu sou bendito, você é bendito. Diga, eu sou bendito. Diga, eu sou abençoado. Olha para o teu irmão e fala, você é abençoado. Porque Jesus conquistou a bênção de Abraão para nós, irmão. Amém? E o que a gente faz quando Deus fala conosco, irmão? Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. Deus falou, vai, irmão. Vai. Porque se você ficar, você vai perceber que a sua vida não vai mais andar. Você vai ficar amarrado. Tudo que você fizer vai ser pela metade. Você só vai ser completo se você estiver andando na direção de Deus. Então Deus disse, vai, vai. Pastor, mas e tudo que eu vou deixar para trás? Deixa sem medo. Porque lá na frente ele tem muito mais para te preparar, para dar a você. Partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Não está tarde para você viver o plano de Deus, não está. E nem cedo também.
Versículo 5. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, toda a fazenda que haviam adquirido e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Olhem para mim. Eu não sei, irmão, como que Deus guiava Abraão. Eu não sei se Deus ia falando com ele: Abraão, vai reto, vira à direita. Eu não sei se Deus falava com ele ou se ele só tinha aquela direção do Espírito Santo no coração dele, como é a maneira mais normal de Deus tratar conosco. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós, e que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você é um espírito, você é um ser espiritual, você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. E no seu espírito, você recebe o testemunho do Espírito Santo. Algumas pessoas falam assim: pastor, eu senti no meu coração. É isso que eu estou falando com você agora. De repente, é como se fosse uma vontade. Eu tenho que fazer tal coisa. E você sabe que aquilo é de Deus. Porque você tem o Espírito Santo. Amém? E ele se comunica com você. Então você sabe, eu tenho que fazer. Eu acho que era assim que Deus falava com Abraão. Ele ia caminhando, ele sabia: eu tenho que ir para tal lugar. E as pessoas falavam: por que, Abraão? Eu sei que eu tenho que ir. Às vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, como é que o senhor sabe? Não, eu sei. É fé. Amém? A gente sabe. Deus está me dirigindo para tal coisa. E ele foi andando. E quando ele chegou num certo lugar, Deus apareceu a ele. E Deus disse para ele, a gente viu aqui, versículo 7. A tua semente darei esta. Olha que bonito. Ele foi andando. E quando ele chegou naquele lugar, Deus apareceu a ele e disse: Abraão, esse é o lugar. A tua semente darei esta terra. A coisa mais bonita, irmão, é quando você tem a confirmação de Deus que você está no caminho certo. Que você chegou no lugar certo. Amém? Estar no lugar certo é a coisa mais bonita, irmão. É você saber que você está na direção de Deus. Saber que você está cumprindo a vontade de Deus. Essa confirmação vem pela palavra. Essa confirmação vem pela alegria do Espírito Santo no seu coração, no seu interior. Esses dias eu estava em São Paulo, o missionário deu uma palavra bonita. Ele estava dando aquela palavra que diz assim: saireis com alegria e em paz sereis. Quando Deus está com você, você sai com alegria, você caminha com alegria e você é guiado em paz. Você quer ver uma coisa boa para te ensinar? Nunca saia de igreja, nunca, de nenhuma, com tristeza, com raiva e com briga. A maior parte das pessoas que mudam de igreja mudam por isso. Então todas erradas. Por que você saiu da igreja? Porque eu briguei com o pastor, porque eu me desentendi. Ninguém que sai de igreja com briga está saindo certo. A Bíblia diz: saireis com a e em paz sereis. Se um dia você tiver que sair daqui, se foi Deus que trouxe você para cá, se um dia você tiver que sair daqui, você tem que sair com paz e com alegria. Saireis com alegria. E em paz sereis guiados. Você vai até me procurar: pastor, olha, eu amo o Senhor em Cristo, o Senhor sempre vai ser meu irmão, mas Deus está me enviando. Eu tenho que ir. E você está com alegria. E você vai sair daqui em paz. Diga amém. Eu vou entender que é de Deus, vou te abençoar e você vai. Agora tem gente, irmão, que sai, nem fala com ninguém, sabe por quê? Porque está saindo errado. Quando você sai em paz, você não deve nada, você não briga com ninguém, você não se desentende. Diga amém. Você fala, olha para o pastor, você fala até com alegria. Você um dia volta aqui para me visitar, você senta, assiste o culto. Porque você não tem nada contra mim, eu não tenho nada contra você. Amém? Agora, quando a coisa é errada, aí você sai sem falar com ninguém, não pede bênção. Amém? Se você encontrar o irmão da igreja aí, você vira a cara para ele. É verdade ou não é, irmão?
De vez em quando você encontra umas pessoas aí, irmão. Eu tive um pastor que ele disse que um dia ele encontrou um irmão dentro do mercado. Ele falou que parecia uma perseguição de filme. Ele disse que o irmão viu ele, arregalou o olho, virou o carrinho e saiu correndo. Ele falou, meu Deus, o irmão está com algum problema, eu vou ajudar ele. Saiu correndo atrás do irmão. Aí quanto mais o irmão viu o pastor atrás dele, mais o irmão corria. Até que o irmão bateu o carrinho na prateleira. Imagina a cena, irmão. Aí o pastor chegou e falou, irmão, você está bem? Você parece que está com algum problema? Não, pastor, eu fiquei com vergonha quando vi o senhor. Eu falei, meu Deus do céu, pastor, eu piorei tudo. Imagina. Mas glória a Deus, não tem isso. Olha para o irmão e fala, você não tem que se esconder do pastor. Nem do irmão. Diga glória a Deus. Você está em paz. Você está andando na rua, irmão. Ô, irmão Zé, como é que você está? Também não te vi mais na igreja. Pois é, rapaz, Deus me mandou para outro lugar. Você não tem problema. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você não deve nada para ninguém. Abraão chegou no lugar e Deus disse, esta terra eu estou dando a você. Amém? E o que o Abraão fez? Primeira coisa, bonito, capítulo 12, versículo 7. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Palavra de Jesus para você, irmão. Aonde você chegar, levante um altar para Deus. Aonde você chegar, dê para Deus a glória que é dele. Você começou num trabalho, é o seu primeiro dia, levante um altar para Deus. Alguém vai chegar para você e vai perguntar, fulano, quem é você? Qual é o seu nome? Diga teu nome e já fale logo que você é servo de Jesus. Em primeiro lugar é isso, irmão. Todos os apóstolos de Jesus são uma coisa bonita. Você vê na Bíblia que eles se apresentavam, aqui quem fala é fulano. E logo em seguida eles falavam, servo de Jesus Cristo. Vou dar só um exemplo para você, não vou nem abrir, eles vão colocar aqui para mim, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Só para mostrar para você. Não precisa abrir não, só estou citando. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus. O que Pedro diz? Antes de apóstolo eu sou o quê? Servo de Jesus. Irmão, antes de qualquer coisa você é servo de Jesus. Lá onde você trabalha, o que você é? Você é metalúrgico, você é mecânico, você é professor, você é policial. Mas antes de tudo você é servo de Jesus. Já contei para vocês aqui, irmão. Eu aceitei Jesus numa virada de ano. No outro ano eu cheguei na escola, no primeiro dia eu já fiz questão de falar para todo mundo que eu era de Jesus. Eu estou voltando para a escola, eu tenho que levantar um altar. 1 ano depois, 2 anos depois, tem hora que me confundo, eu mudei de escola. Abri uma oportunidade, uma escola boa lá na minha cidade, tinha curso técnico. A minha professora indicou alguns alunos da escola que eu estudava para ir fazer a prova, eu fui indicado e eu passei. Então eu entrei como aluno bolsista, foi uma benção que Deus deu para mim na época. E eu cheguei, irmão, no primeiro dia, na primeira aula, o coordenador do curso, o professor Rogério, Deus abençoe ele reuniu a gente na sala, era uma sala grande, irmão. As salas lá da escola que eu estudava, sem exagero, elas eram assim, quase do tamanho do prédio, da sala dessa igreja aqui, do salão da igreja. Eram umas salas grandes. Era sala assim para dar aula para 100 alunos de uma vez. E devia ter umas quase 60 pessoas na sala. Mais de 50 tinha. E ele falou assim, olha, eu quero que cada um de vocês aqui se levante e se apresente. Fala um pouquinho de você. Vamos nos conhecer, primeiro dia. E aí foi levantando os meus amigos, né? Meu nome é Maria, eu gosto de novela, né? O outro, né? Eu sou o Zé, eu sou Corinthians, ai, vai Corinthians, aquela coisa. Cada um falando o que gostava. Eu levantei, irmão. Aleluia. Eu levantei e falei, meu nome é Alex, eu sou servo de Jesus Cristo. E eu falei para eles, irmão, em 2 minutinhos, falei assim, olha, há 3 anos atrás eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Jesus me salvou minha família. Foi assim que as pessoas me conheceram. Na faculdade, quando eu fui fazer, no primeiro dia, a professora fez a mesma coisa. Eu já levantei um altar para Deus. Meu nome é Alex, eu sou de Jesus, sou pastor evangélico. Irmão, não tenha medo, não tenha vergonha. Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê que o evangelho de Jesus é poder? Então não tenha vergonha. Aonde você chegar, irmão, levante um altar para Deus. Jesus está te dando um filho,
O meu vai nascer quase daqui um pouquinho mais de 2 meses, vai nascer meu segundo menino. A primeira coisa que eu vou fazer, irmão, o primeiro lugar que eu vou trazer ele é para a igreja. Eu não vou levar ele no shopping, não, o primeiro lugar que eu vou trazer ele, quando eu puder, quando a minha esposa tiver força, ela sabe disso, isso aí já é dela também, nós vamos trazer ele aqui para o altar para dar ele para Deus. Amém? Para chegar aqui e falar, Senhor, é teu, estou entregando ele, junto com ele eu vou dar uma oferta. Porque, irmão, é o presente que Deus me deu, é um lugar que Deus me colocou. Amém? É um filho que eu vou criar, eu quero levantar um altar para Deus. Faça isso. Talvez você está num lugar há anos, ainda não tem um altar de Jesus lá. Chega lá amanhã e levanta. Amém? Dá para Deus a glória. Porque se você não fizer, meu irmão, Deus vai cobrar de você. Anos depois a gente vai ver. Abraão teve um filho chamado Isaac. E Abraão levantou um altar? Não, ele deu uma festa. Esqueceu de levantar um altar para Deus. Sabe o que aconteceu? Um dia Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, pega esse menino, leva para Moriá e oferece ele em sacrifício. Se você não der para Deus o altar, se você não der a Deus a glória, um dia Deus vai pedir aquilo como oferta para você. Amém? Vamos terminar aqui só mostrando uma coisinha aqui no versículo 8. Capítulo 12, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E de novo, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do... Versículo 9. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do... A última coisa que eu quero falar para você, além dessa questão do altar que o Abraão levantou para Deus, a Bíblia diz que Abraão não ficou parado. Deus disse, eu estou dando a você essa terra. O que Abraão fez? A Bíblia diz no versículo 8, e moveu-se. Você não pode ficar parado, irmão. Tem gente aqui que aceitou Jesus há 10 anos, há 20, há 30. E desde que você aceitou Jesus, você está parado no mesmo lugar. Deus falou para você, esse é o lugar, e você, amém, glória a Deus. E dali você não fez mais nada. Você está parado ainda na mesma revelação. Irmão, você tem que se mover. A terra de Deus para você é grande. Anda um pouco, irmão. Deus tem muita coisa para dar a você. Tem gente que há 10 anos que está na igreja, irmão, o que ela sabia da Bíblia há 10 anos atrás é a mesma coisa que ela sabe hoje. Irmão, caminha nessa terra aqui, começa a ler, começa a explorar. Vai aprender, vai descobrir. Você vai descobrir que na terra de Deus tem tanta coisa boa para você, irmão. Se você começar a ler a Bíblia, um dia você vai ler a Bíblia e vai falar, meu Deus, olha, o Senhor tem isso para mim. Então isso quer dizer que o Senhor tinha essa bênção. Cada vez que você lê, você vai descobrir que na terra de Deus tem tesouros. Amém, irmão? Tem fontes de água. Amém? Tem águas correntes, rios de água pura. Tem verdes pastos. Você vai descobrir, olha que lugar bom. Você vai chegar em terras onde você vai falar, rapaz, aqui está no jeito de eu cavar um poço e sair muita água. Explore a terra de Deus, irmão, se mova. Ore mais, busque mais a Deus em oração. Você está muito parado, irmãozinho. Por isso que sua vida está do mesmo jeito. A terra de Deus para você não é pequena não, ela é grande, ela é ampla. Vai descobrir o que Deus tem para você, diga glória a Deus. Daqui a pouco, irmão, você vai estar vivendo coisas grandes de Deus. Você vai estar ganhando almas para Jesus, você vai estar sendo usado por Deus, você vai ser uma bênção. Não fique parado. Amém? Nem nas coisas de Deus, irmão, e nem na vida. Fica parado não. Você acha que a sua vida acabou, que a sua vida é só isso que você tem? Não é não, irmão. Vai estudar, meu irmão, vai aprender coisas novas, vai conhecer lugares novos. Deus tem coisa para você que você nem imagina. Fica nessa palavra, amém? Semana que vem a gente continua, se Deus permitir, amém? Eu quero orar por você, irmão, porque eu sei que hoje Deus tem uma bênção para você aqui. Quem quer, pastor, eu quero muito receber essa bênção. Fica de pé. E nessa oração que eu vou fazer, irmão, eu senti de Deus, de nesses 5 domingos, fazer uma oração especial vou orar por todas as áreas da sua vida, mas vou fazer uma oração especial pela sua prosperidade hoje. Quem está precisando? Deixa eu ver, irmão. Você está precisando? Deus vai abrir a porta para você. Em nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio. Levante as suas mãos para o céu. Com toda a fé que você tem, você em casa que está acompanhando esse culto, faça a mesma coisa. Diga assim, Senhor Deus,
Diga: eu creio. Diga: eu sei que o Senhor tem algo muito grande, especial na minha vida. Diga: maior do que eu possa pensar, imaginar. Diga com toda a fé, diga: meu Deus. Diga: eu quero e eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Coloque agora as mãos no seu coração e feche seus olhos. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmão, Deus tem uma grande terra para você, mas talvez você tenha que sair de algum lugar antes. Sair do pecado, sair da condenação. Talvez você tenha vivido, praticado coisas que você sabe que não agradam a Deus. É agora, minha irmã. É agora. Agora é a hora de você orar e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui. Perdoa o meu pecado. De você orar e falar: Senhor, estou saindo hoje da prostituição, do vício, da idolatria, da feitiçaria, da mentira, da desonestidade. Deus já falou com você, meu irmão. Você sabe de onde você tem que sair. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus: se levante. Seja perdoado agora. E agora, em nome de Jesus, volte a se alegrar. Levanta a sua voz agora. Você pode levantar as mãos aí onde você está e começar a dizer: Deus, eu vou viver. Eu vou voltar para a vida. Eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Eu vou sair dessa frustração. Vou sair dessa decepção. Eu vou me levantar desse pecado para viver em santidade. Eu vou ser uma bênção em nome de Jesus. Abra a tua boca agora, meu irmãozinho. Abra a tua boca agora, minha irmãzinha. Começa a levantar a tua voz. Comece a declarar, a dizer: eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ori clama nalaba siribi clama nalaba shuribi andalaba. Em nome de Jesus, aleluia. Receba a cura. Até aquilo que o médico tirou de você, Deus é poderoso para devolver, meu irmão. Ele te dá um rim novo. Oh, declama na labaciri anda, receba agora. Eu levanto a minha voz e digo: sai enfermidade, sai toda doença, e saiam todos os demônios, todos os espíritos malignos, até o pior demônio que foi mandado por um trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. Eu ordeno agora que saia. Saia espírito da depressão, demônio que faz essa pessoa ser escrava da ansiedade. Ela não tem paz, não tem alegria na vida. Eu te ordeno: vai embora agora, demônio. Eu te expulso. Levante as mãos, meu irmão, e agora você vai receber a bênção de Deus para prosperar. As portas começam a se abrir na sua vida. Se você recebe, abre a tua boca e começa a tomar posse. Diga: eu recebo. Ah, meu Deus, as portas do emprego para aquele que precisa. Aquele meu irmão que está buscando uma promoção, que está buscando uma posição. Já faz tempo que ele tem orado. Ele já veio na igreja várias vezes e disse: Senhor, abre essa porta para mim. O Senhor é aquele que tem a chave de Davi, eu creio. E quando o Senhor abre, ninguém fecha, meu Deus. Abre a porta da casa própria, meu Deus, para aquele que está orando. Aquela minha irmãzinha que tem um sonho de fazer a faculdade e não tinha condições, as portas vão se abrir em nome de Jesus. Aquele meu irmão que tem o sonho de fazer uma viagem, um intercâmbio, uma viagem internacional, Deus abre a porta para você. Você que casou e nunca conseguiu comemorar, celebrar o casamento, nunca teve a lua de mel, Jesus Cristo te abre a porta agora. Receba, você vai fazer
aquela viagem dos sonhos, aquele passeio, receba a bênção. A causa na justiça vai sair. O meu Deus está tocando agora no juiz, no advogado. E se precisar, meu irmão, ele toca no prefeito. Se precisar, ele toca no ministro do STF. Se precisar, ele toca no presidente da república. Mas o que é seu vai sair em nome de Jesus. Demônio, tira a tua mão do dinheiro desta pessoa. A causa trabalhista, em nome de Jesus, a herança. Ah, meu Deus, faz a obra agora lá no inventário. Toca em todos os envolvidos. E aonde está a amarração, o impedimento, eu repreendo e digo: vai embora, demônio. Tira a tua mão do direito desta pessoa, em nome de Jesus. Aleluia. Receba a bênção, meu irmão. Quem toma posse aí, diga glória a Deus. Diga amém. E vamos aplaudir o Rei Jesus bem forte. Louvado seja o nosso Deus para sempre.